da emergência, junto com o Vivi, também do CEP. Hoje nós convidamos o doutor André Herreria, ele é infectologista do Hospital Primavera e é coordenador da SCIH, do Hospital Primavera e do Hospital do Coração. Ele vai falar um pouco para a gente sobre febre maculosa. Doutor André, todo seu. Obrigado, Laís. Eu estava acertando umas coisas aqui. Eu apanho do telefone ainda. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado por participarem. Essa noite a gente vai falar um pouquinho de febre maculosa. A gente não vai demorar muito. A febre maculosa, quando a gente teve essa notícia, há quase 10 dias atrás, que teve um caso confirmado de febre maculosa aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, eu, como infectologista e a gente lá no controle de infecção, a gente ficou com um pouco de cabeça quente, porque a febre maculosa brasileira é muito infrequente aqui no Nordeste, mas quando ela aparece, ela é uma doença febril aguda que tem uma evolução rápida e dramática. E normalmente a gente não pensa em febre maculosa. A história natural dela é: o paciente se apresenta, febrou, pintou, chocou e morreu ao longo de 7 dias. É assim que a gente mentaliza a febre maculosa. É doença grave e a gente não está acostumado a pensar nela. E se a gente não tratar logo no começo, o paciente ele acaba morrendo. A mortalidade da febre maculosa no Brasil em 2022 foi em torno de 40%, sempre por atraso no início do tratamento. Isso por quê? Porque em condições normais, ninguém pensa que uma mancha vermelha na pele vai matar o paciente 3 dias depois. Por conta da importância e da gravidade dessa doença, a gente se preocupou. E eu vou falar um pouquinho de febre maculosa, mas também vou falar um pouquinho para vocês como é que foi o nosso raciocínio, o nosso pensamento epidemiológico diante das notícias que a gente teve na cidade. Essa aqui foi a notícia que surgiu dia 28/7, que foi divulgada aí no jornal, na televisão. Caso de febre maculosa registrado em Sergipe após 16 anos. Isso aí já foi dado como caso confirmado. E não foi dito mais nada. Se era Aracaju, se era zona urbana, se era zona rural, se era no interior, se tinha contato com carrapato, se não tinha. E isso aí deixou a gente preocupado, mas deixou a gente muito no escuro. E diante de uma notícia dessa, o que a gente vai fazer? Diante dessa notícia aí, não tinha nada para fazer ainda. Então, a gente foi buscar informação epidemiológica. Primeira coisa, a gente foi consultar a informação epidemiológica do Brasil, para a gente saber se havia alertas epidemiológicos e onde é que estava acontecendo a transmissão de febre maculosa. Essa é uma nota técnica do Ministério da Saúde, foi a nossa primeira consulta. E quando a gente consultou, a gente viu lá quais eram os casos confirmados por unidades da federação. Obviamente, a gente foi checar. Quando a gente acessou esse link, a gente se deparou aqui com esse quadro. Obviamente que vocês que estão assistindo não estão enxergando esse quadro. Então, eu destaquei aqui o que é mais importante. Eu destaquei aqui a região Nordeste. Na região Nordeste, eu destaquei Sergipe. Quando a gente olha a somatória de casos de febre maculosa de toda a região Nordeste nos últimos 15 anos, a gente tem lá 38 casos apenas. E nos últimos 15 anos, a gente tem 0 caso em Sergipe. O que nos faz pensar, poxa, é um agravo muito incomum, tanto aqui em Sergipe, quanto em toda a região Nordeste. E esses dados, eles são relativamente confiáveis, são dados do SINAM, o Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória. E uma das coisas que alimenta o SINAM são os resultados de exames do LACEN de cada estado. Então, se a gente teve um exame positivo para a febre maculosa,
necessariamente ele vai aparecer no SINAM. Não depende exclusivamente da gente notificar. Ou seja, para responder a nossa pergunta, quando que a gente vai suspeitar de febre maculosa e o que a gente vai fazer? Eu só vou suspeitar se tiver algum histórico de viagem para a área endêmica, porque eu já vi que no Nordeste tem muito pouco e que em Sergipe não teve nenhum. Mas diante aí dessa notícia toda, o que fazer? A gente foi buscar a epidemiologia local. A epidemiologia local, as notícias que estão circulando e o que veio para nós a partir das fontes oficiais é que a Secretaria, a Vigilância, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica do município, lançou um alerta epidemiológico para todos os serviços de saúde de Aracaju. Beleza. A gente receber um alerta epidemiológico é algo trivial, é algo corriqueiro, não significa que a gente está tendo um monte de caso ainda. O alerta fala assim, ó, existe uma doença que chama rickettsiose, que chama febre maculosa, que pode dar problema aí por aí. Ela é meio prevalente no Brasil. E depois ele define lá o que é caso suspeito e caso confirmado. Beleza, isso aqui foi um alerta epidemiológico e a gente foi consultar as pessoas da prefeitura para a gente poder ter uma ideia melhor de a partir de quais casos que partiu esse alerta epidemiológico, essa suspeita na cidade e essa manchete de jornal. Que o que deixou todo mundo muito preocupado foi a manchete do jornal, né? Sergipe tem o primeiro caso confirmado de febre maculosa. Bem, o que a gente tem de informação concreta, de informação objetiva sobre o que está acontecendo? São 3 casos. O caso 1 é uma mulher que teve viagem para Campinas, justamente na época que está acontecendo um surto em Campinas, que se apresentou no serviço de saúde com febre alta, diarreia e mialgia. A própria paciente estava muito sensibilizada pelas notícias de Campinas, interior de São Paulo, e a turma acabou fazendo doxiciclina para ela, pensando em febre maculosa. Mas não porque tinha algo objetivo. É alguém que viajou, estava muito sensibilizado, e eu acredito que essa prescrição da doxiciclina foi um pouco por insistência da paciente. Foram feitos exames para febre maculosa, arbovirose e leptospirose, todos os resultados negativos. Joia. O segundo caso, um menino, um adolescente, em torno de 15 anos, aqui de Aracaju. Com exposição a carrapato, ele de exposição a cachorro e cavalo, que deu entrada no serviço de saúde com queixa de febre, dor abdominal, manifestações hemorrágicas. Era basicamente manchas vermelhas na pele, o nariz escorrendo. Ele foi tratado com sintomáticos. Ele não recebeu terapêutica específica. Isso é relevante. Não recebeu terapêutica específica. E veio para ele um PCR positivo para chikungunya e um PCR positivo para rickettsia. Rickettsia SP. Não necessariamente a rickettsia rickettsii, que dá a febre maculosa brasileira. Ou seja, é incerto o resultado e o significado clínico desse PCR para rickettsia, porque é incomum o mesmo paciente se apresentar com 2 doenças ao mesmo tempo. Ainda mais uma transmitida por mosquito e outra transmitida por carrapato. Mas ele tinha contato com carrapato, mas numa área que não tem alerta epidemiológico. E o terceiro caso é um paciente jovem do sexo masculino que tinha viajado para Olambra, também é uma cidade do interior de São Paulo, então tinha epidemiologia positiva, febre, exantema, manifestações hemorrágicas. Ele foi tratado com doxiciclina, porque ele tinha epidemiologia positiva, e o caso dele veio PCR positivo para chikungunya. Ou seja, diante da investigação de febre maculosa em Sergipe,
O que a gente encontrou mesmo foi chikungunya. Por isso que a gente tem de objetivo foi chikungunya. E a gente tem aí um PCR positivo para rickettsia com significado clínico incerto. Isso aí deixou a gente mais tranquilo, bem mais tranquilo, a gente que é infectologista, vocês que atendem na unidade de emergência, que atende na porta, imagina, você está atendendo uma doença inespecífica, febril, que pode matar em uma semana, e você está cego em relação a isso. Bem, a gente ficou bem mais tranquilo. Então, quando que a gente vai suspeitar? Ainda tem que ter histórico de viagem para a área endêmica. E não temos registro de transmissão local. Jóia. Não tem aqui no nosso quintal. Vamos buscar um pouco mais de aspectos sobre a doença, sobre a febre maculosa. Vou falar um pouquinho sobre rickettsia, mas eu não vou me demorar muito. Esse é o jeito certo de escrever rickettsiose, de acordo aí com a reforma da língua portuguesa. Rickettsia é um parasita intracelular obrigatório. Isso significa que ele não é transmitido de pessoa para pessoa. Ele é transmitido exclusivamente por carrapatos, ácaros, pulgas ou piolhos. Tem que ter sempre um vetor. E tem que ter sempre um vetor que tem contato com o sangue. E um vetor que vai levar a doença de animais para humanos. Por isso que é só essa categoria aí de parasita. As rickettsioses mais famosas, febre das montanhas rochosas, febre Q, tifo epidêmico. Tenho certeza que a gente sempre estudou isso aí na faculdade, mas a gente nunca viu. Mas no Brasil, existe sim a febre maculosa brasileira. Ela é uma rickettsiosi, porque ela pode ser causada pela Rickettsia rickettsii ou pela Rickettsia parkeri. E está rolando, sim, um surto na cidade de Campinas. E essas fotos aí são fotos da imprensa que mostram 4 pessoas que morreram de febre maculosa lá em Campinas. Então, a que está do nosso lado esquerdo só tem nos livros. Mas a febre maculosa brasileira ela existe, sim, no Brasil. Mas não existe frequentemente no Nordeste. Também não existe Aracaju. Vou falar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois bichos aí. Rickettsia rickettsii, febre maculosa brasileira clássica, doença febril aguda, exantema macular generalizado, muita vasculite e alta mortalidade. É o que tem no interior de São Paulo. A Rickettsia parkeri é a que tem na região sul do Brasil. Ela também causa doença febril aguda, mas é muito mais amena. O exantema é somente perilesional ao redor da mordida do carrapato. Ela tem baixa morbidade, baixa mortalidade. Ela pode curar sem tratamento e é a que costuma aparecer no Ceará. Se tem algum lugar no Nordeste que tem um pouquinho de febre maculosa, é no Ceará. E, felizmente, a que tem aqui é a boazinha, não é a brava. Então, essa é a diferença entre febre maculosa brasileira e rickettsiosi. Lembrando que a rickettsia que foi isolada naquele PCR daquele menino daqui de Aracaju, a gente ainda não sabe se foi a rickettsia ou se foi a Parker. Bem, continuando ainda falando sobre a doença, o reservatório pode ser a capivara, é o reservatório mais comum, mais frequente. Pode ser o cavalo, pode ser cão e gato. E lembrando que aqui em Aracaju tem capivara, né? No reservatório da Petrobras, que agora chama Tecarmo, Carmo Energia, aqui na Aruana, tá cheio de capivara lá. Então, sim, tem capivara aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Mas o cavalo, o cão e o gato podem ser reservatórios de rickéttsias. E o transmissor é o carrapato. O mais conhecido, mais famoso, é o Amblyomma sculptum, previamente conhecido como Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, e às vezes a turma acha que esse é o único carrapato que pode transmitir rickettsia, mas não é não. Tem outros carrapatos que vivem em cães
gatos e em cavalos, que pode transmitir também. O carrapato estrela, ele é vermelhinho e pequenininho. O carrapato de cavalo, que é aquele carrapato cinza, que quando se alimenta, quando ele é adulto, ele fica aquela bolinha cinza grudada no cavalo do boi. Aquela forma adulta normalmente não transmite rickettsiosis. Mas o filhotinho daquele carrapato cinza, aquela bolotinha, ele pode sim transmitir rickettsiosis. Que vai morder a gente não vai perceber. Então, eu não vou perder muito tempo dizendo qual que é o carrapato estrela, qual que não é, porque qualquer carrapato vai ser fator de risco para a transmissão de rickettsiosis. O carrapato, esse do exemplo é o carrapato estrela. Ele realmente, quando ele morde a pessoa, ele costuma mergulhar dentro da pele, ele fica ali escondido. E ele pode ser bem pequenininho. Nessa foto aí da direita, a gente vê só esse pontinho preto aí, e quando o carrapato está grudado na pessoa, a pessoa não sente. Ela não sente coceira, não sente dor. Às vezes o que ela sente é a roupa enroscando em alguma coisa grudada na pele. Ela vai lá passar a unha e vê que tem um carrapato. E nem sempre é fácil de remover o carrapato. Falando em carrapato, vou fazer uma pequena pausa para dizer qual que é o jeito certo de arrancar o carrapato. Porque a gente pode chegar com alguém no hospital, né, com o carrapato grudado. Bem, o certo é pegar o aparelho bucal dele com uma pinça e puxar. Vai lá, prende na boquinha dele, mais perto da pele possível e puxa. Você não deve esmagar, primeiro porque é nojento, segundo porque se você esmagar o carrapato, o conteúdo da barriga dele vai tudo para dentro da sua pele, e terceiro, se ele tiver ovinhos dentro da barriga, você esmagar ele, vai ficar cheio de ovinhos na sua mão que você depois vai esparramar pela sua casa. E você nunca deve queimar o carrapato. Pô, lá na minha terra, interior de São Paulo, sempre tinha um carrapato, alguém riscava um fósforo e colocava perto do bumbum do carrapato para ele poder sair correndo. Bem, quando você esquenta o bumbum dele, ele regurgita para dentro da pele para depois fugir. Isso é ruim. Obviamente que isso é ruim. Se você não tinha risco de pegar, se você esquentar a bunda dele, é que você vai ter um risco maior de pegar mesmo. Bem, então agora que a gente viu um pouquinho mais sobre a doença, quando que a gente vai suspeitar? Tem que ter histórico de viagem para a área endêmica, que a gente já viu que Aracaju, Sergipe ainda não tem, e tem que ter um histórico de exposição ou risco de exposição a carrapato, que a gente já viu que não transmite de pessoa para pessoa e que não transmite através de materiais contaminados. Tem que ser só através da mordida do artrópode. Qual carrapato? Qualquer carrapato. Beleza, isso aí já ficou um pouco mais claro para a gente quando estiver atendendo na unidade de emergência. Vamos buscar então agora alguns aspectos mais distintivos da febre maculosa brasileira. Esse desenho ele está contido no material oficial do Ministério da Saúde, que ele coloca aqui quais que são os sinais e sintomas e o tempo. O tempo entre a mordida do carrapato e o aparecimento dos sintomas pode variar entre 1 e 14 dias. Ou seja, quando chegar alguém lá com febre e manchas vermelhas na pele, a gente vai perguntar se o cara viajou nos últimos 14 dias. Como é que começa? Completamente inespecífico. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito e dor de barriga. 90% das doenças febris se apresentam dessa forma. No terceiro dia, a febre recrudesce ou se torna mais alta e aparecem manchas vermelhas na pele. E pode aparecer piora da dor abdominal. Esse que está marcado como quarto dia é o dia ideal para você fazer o diagnóstico e prescrever a medicação. Outra coisa distintiva da febre maculosa é que é um exantema macular que acomete a palma das mãos e a sola dos pés. Outras doenças exantemáticas costumam poupar essas regiões aí, menos a febre maculosa. E se o negócio começar a desandar, você vai ter o exantema se espalhando por outras partes do corpo.
A partir do 7º dia, sem tratamento, o que acontece é uma vasculite intensa, com sinais aí de choque quente, de choque hiperdinâmico, que cursa com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, coagulação intravascular disseminada, choque frio e óbito. A partir do 7º dia, é muito difícil segurar a disfunção orgânica desses pacientes. Então, a hora certa é no 4º dia. Então, quando é que a gente vai suspeitar? Tem que ter epidemiologia positiva, histórico de viagem, tem que ter risco de exposição a carrapato. Veja, a pessoa não vai falar, eu fui mordido por um carrapato. Mas a gente conversa com ela e pergunta se houve risco, se ela frequentou pasto, se ela frequentou jardim, se ela passou perto de animal, ou mesmo se ela mora num lugar que tem animal. Você tem que ter febre. O exantema tem que surgir depois da febre. E se você não cuidar, o exantema vai virar sufusões, petequias e sufusões hemorrágicas. Como é que é a febre maculosa a partir do 7º dia? É igualzinho meningococcemia. Então você vê um paciente, poxa, eu acho que isso aqui é meningococcemia. Só que o paciente tem uma semana de evolução, febre maculosa vai ser uma ótima hipótese diagnóstica. Esse é o exantema macular da febre maculosa. Sempre que a gente olha atlas de febre maculosa, eles colocam fotos das mãos e dos pés, que é uma característica muito distintiva da doença. Então ficamos assim. Quando suspeitar? Histórico de viagem, histórico de exposição, febre alta e que piora com o surgimento do exantema. E o que é que a gente vai fazer? Responder agora de forma objetiva, depois que a gente já viu a epidemiologia e a sintomatologia. A gente precisa notificar o caso, é um caso de notificação compulsória. Se for durante a semana, a gente comunica o serviço de controle de infecção do Primavera, tem enfermeira de manhã e de tarde, até às 19 horas. E se for finais de semana, a gente comunica o CIEVS do município via URR, Unidade de Resposta Rápida. Todos os enfermeiros da unidade de emergência têm o telefone da URR. É um telefone celular, que ele é trocado de pessoa por pessoa, a cada 24 horas eles têm um plantão. Então, se vocês se depararem, ixi, eu acho que eu tenho aqui uma febre maculosa, é só ligar para o CIEDS, tanto para notificar quanto para receber apoio em relação ao diagnóstico. Uma vez que a gente suspeitou, caracterizou e notificou, precisamos colher sangue para fazer o PCR. Esse sangue vai ser encaminhado para o LACEN. Como doença de notificação compulsória, o material sempre vai para o LACEN. Mesmo que a gente também mande para o laboratório, o nosso, para o laboratório externo, sempre precisa mandar uma alíquota para o LACEN. Vamos prescrever doxiciclina. É a doxiciclina mesmo, não tem outro antimicrobiano, é somente doxiciclina. Durante o atendimento, se você está achando mesmo que é febre maculosa, a gente precisa chamar alguém para ficar com a gente dentro do consultório, despir completamente o paciente e procurar o carrapato, inclusive nas partinhas, porque é justamente nas partinhas que eles ficam, que a gente não nota. E precisa ou internar o paciente ou orientar sinais de alerta e retorno hospitalar. Bem, esse slide aqui, se alguém quiser tirar uma foto da aula, esse slide aqui é o que resume tudo isso que a gente falou. Tem que ter epidemiologia, tem que ter o carrapato, tem que ter febre, tem que ter exantema. Se teve febre seguida de exantema mais carrapato, que é aí onde está circulado, essa é a melhor hora de agir. Notifica o caso, colhe o exame, procura o carrapato, prescreve doxiciclina, interna ou orienta o retorno. Você tem essa janela de tempo aí para tratar o paciente. Tratamento. Doxiciclina é via oral.
Se o paciente tiver indisponibilidade da via enteral e tiver internado, obviamente, o paciente que tem indisponibilidade da via enteral tem que ficar internado. Aí o hospitalista, o médico assistente do paciente, pode pedir apoio para nós do Serviço de Controle de Infecção, para a gente poder arrumar, providenciar a doxiciclina endovenosa, que fica guardada lá na Vigilância Epidemiológica do Estado. E o tratamento, além de doxiciclina, é suporte, que frequentemente pode se tornar suporte intensivo e pode se tornar um suporte intensivo bem sofisticado, porque tem muita disfunção de órgãos e sistemas. Bem, e como prevenção, o que precisa fazer? Reduzir o risco de exposição ao carrapato, utilizando roupa apropriada. Quando você for andar no mato, você precisa andar de calça, de bota. Se você for andar aí com o sapato aberto, eles recomendam de você passar a fita, para não entrar carrapato por debaixo da sua calça. Isso não parece ser tão relevante aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, mas eu não podia deixar de dizer. Como forma de prevenção, se chegar alguém falando para você que foi mordido por um carrapato e que quer tomar o remédio de febre maculosa, não está indicado. Tem que ter a história do carrapato, tem que ter febre. Se não tiver febre, não tiver exantema, não tem motivo para pensar em febre maculosa. E como forma de prevenção, não é necessário matar as capivaras, os cavalos e os cachorros. De maneira geral, os animais não adoecem e não morrem de febre maculosa. Ele pode ser transmitido, mas nos animais a infecção ela é autolimitada. Então, depois de um tempo, o animal não transmite mais. A literatura veterinária diz 14 dias. 14 dias de bacteremia nos cavalos e nos cachorros. Na capivara, não sei. E não precisa matar as capivaras. E pronto. E aí a gente terminou febre maculosa, pessoal. A grande mensagem de febre maculosa é esse slide aqui. E eu vou aproveitar um pouquinho. Agora, antes de abrir para perguntas, antes da gente poder discutir o caso, eu quero aproveitar o ensejo, porque o alerta epidemiológico foi para a febre maculosa. Mas quando a gente olhou aqueles 3 casos que renderam internação ou notificação, um teve exames todos negativos e os outros 2 teve resultado positivo para chikungunya. Então, de forma objetiva, esses 3 casos nos levam a um alerta epidemiológico de chikungunya e não de febre maculosa. Fomos fazer o mesmo caminho que a gente fez para a febre maculosa, a gente fez para a chikungunya. Consultamos aí a literatura oficial, os dados oficiais. Veio essa planilha aqui, que me deixou bastante surpreso, porque quando a gente separa somente a região Nordeste e observa os óbitos por chikungunya, a região Nordeste ela é responsável, em 2022, ela foi responsável por 90% dos óbitos por chikungunya no Brasil. Então, enquanto na região Sudeste e Sul tem muito óbito por febre maculosa brasileira, aqui no Nordeste a gente está tendo uma doença esquisita que a gente está tendo e que está causando óbitos, é chikungunya. 2022, 100 casos ao todo, dos quais 90 foi no Nordeste. E lembrando que esta semana houve um óbito de uma pessoa aqui em Aracaju, um óbito súbito de um paciente previamente rígido, uma pessoa previamente rígida, por chikungunya. Por chikungunya. Ele era até profissional de saúde e foi uma coisa chocante, porque a gente vê essas doenças acontecendo longe da gente, né? Mas chikungunya, ele causa óbito, sim, e causa óbito perto da gente. Continuando, o que a gente tem de informação disponível, a nota técnica de chikungunya, ele ilustra aqui o número de casos em 2020, 2021, 2022 e 2023. E a gente percebe ali no canto direito que nunca teve tanto caso de chikungunya como está tendo agora.
Aí onde está escrito SE, pessoal, significa Semana Epidemiológica, e não Sergipe, para evitar confusão. Mas veja que 2023 está tendo bastante chikungunya no Brasil. Fica o alerta a respeito do chikungunya. Está tendo bastante. A gente não tem aí a gente não quis discutir a doença, porque ela é muito conhecida, ela se mostra como uma arbovirose. Quando o paciente interna alguma arbovirose grave, que vem acompanhada de plaquetopenia, que pode ser dengue, zika e chikungunya, a gente sempre notifica como febre hemorrágica do dengue. Também é a notificação compulsória, a gente também manda uma alíquota para o LACEN. O LACEN sempre faz inicialmente a pesquisa de dengue. Automaticamente, se dengue vier negativo, eles fazem a pesquisa para chikungunya e depois para zika. Então, a gente não precisa intensificar a vigilância e nem criar uma nova forma de pedir exames para chikungunya. Quando a gente aborda arbovirose grave, qualquer paciente internado por dengue, a gente manda exame para o LACEN e eles pesquisam chikungunya. E é assim que esse óbito desta semana aqui em Aracaju foi identificado. Internou por dengue, mas fechou como chikungunya. Eu quero trazer aqui um aviso, pessoal, para vocês da unidade de emergência. Em todos os computadores tem lá o portal, tem lá um atalho que chama Portal da Qualidade. Todos os computadores do hospital, na área de trabalho, tem esse atalho que chama Portal da Qualidade. Quando você clica nele, abre essa página aqui. Essa aqui é uma novidade que a gente quer trazer para conhecimento de vocês da unidade de emergência que não tinha. Quando você navega pela página do Portal da Qualidade, você vai encontrar essa página aqui, que é a página do Serviço de Controle de Infecção. Lá embaixo, você pode navegar, são 4 páginas. Você deve ir para a 4ª página. E a 4ª página, ela vai mostrar para vocês, da unidade de emergência, a qualquer momento, quando vocês consultarem, e em tempo real, baseado nos atendimentos do mês, qual que é o número de atendimentos de alguns agravos de vigilância. Por exemplo, tem esse gráfico lá, onde mostra o número de atendimentos por dengue. Eles são contados por semana epidemiológica. Esse gráfico ele contempla um ano inteiro e a gente tem aí o azulzinho claro do dengue em 2021. O laranjado, ou melhor, o azul escuro, dengue em 2022. E o laranjado, dengue em 2023. Então a gente percebe que em 2023 a gente está atendendo menos dengue do que atendeu no ano passado. E com esse gráfico aqui a gente pode acompanhar tendências e saber se está cada vez pior, se está cada vez melhor, ou eventualmente até se preparar para algum surto ou aumento de movimento. E a gente traz aqui também algo que deve ser muito trabalhoso para vocês aí na unidade de emergência, que são os pacientes atendidos com diagnóstico de diarreia. É um monte de gente atendido com diarreia, um movimento que vem aumentando progressivamente em 2021, 2022, 2023. A gente nunca atendeu tanto igual a 2023 e que vem baixando em relação ao ano passado. Tem lá um campo para você colocar qual que é a doença do seu interesse e você pode acompanhar dessa forma. Bem, é isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Febre maculosa é uma doença muito grave, mas que não está presente no nosso meio. Se houver risco epidemiológico, que é viagem e exposição ao carrapato, a gente deve abordar rapidamente com doxiciclina. Mas se não houver uma epidemiologia clara, a gente não está errando, a gente não está comendo bola, a gente não prescrever doxiciclina. Eu vou parar de compartilhar, pessoal, e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e comentários que vocês tiverem.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, doutor André? Doutor André, eu acho que a aula foi muito clara, assim. Eu tentei formular alguma pergunta aqui para tirar dúvida, mas eu acho que foi bem clara e bem concisa do que a gente precisa observar lá na emergência, né? Quando a gente estiver atendendo o paciente que realmente está tendo um quadro de diarreia demais e febre, cefaleia e mialgia. E aí Sim. fica naquela suspeita de arbovirose mesmo, né? Então, acho que para pensar na febre maculosa, leva em consideração realmente a epidemiologia, né, do paciente. Sim, porque aqui é uma época e uma região endêmica de arbovirose. E, pô, todo mundo chega lá com febre, dor de cabeça. Todo mundo, todo mundo. E, eventualmente, o exantema, ele faz parte da arbovirose. Então, se a gente se deixar levar, a gente vai prescrever doxiciclina para todo mundo. E, obviamente, que esse não é o propósito. Isso não é bom para ninguém. Não é bom, inclusive, para o paciente. Então, para a gente não comer essa bola da febre maculosa brasileira, a gente precisa ir atrás da epidemiologia. Para a gente que é infectologista, isso é super importante, sabe? Vez ou outra, o clínico tira a onda do infecto. Porque você está lá diante de uma doença meio esquisita, o infectologista chega assim, ô amigão, onde você mora, velho? Tem rio lá perto da sua casa? Tem uns cachorros? Tem umas galinhas lá perto de você? Você anda de cavalo? Aí o clínico está passando perto, ele fala, nossa, o infectologista está aqui conversando com o cara, está achando que ele está no bar. Mas não, são elementos da vida cotidiana do paciente que nos levam a suspeitar de uma coisa que pode fazer toda a diferença. Então, quando é que a gente vai pensar em febre maculosa? Se tiver manchas na pele e risco de carrapato no meio da história. Senão, não. Senão a gente pode ficar tranquilo. E trata o cara como arbovirose. E lembrando, essa história da febre maculosa evidenciou para a gente que o que está acontecendo aqui, na verdade, é chikungunya. E chikungunya pode matar. Queria fazer um comentário, né? Oi, pessoal, é Josi. Com essa coisa que está acontecendo nos últimos anos em relação às doenças infecciosas, que está tendo uma migração, eu acho que nem é uma migração, está tendo muito diagnóstico, está tendo mais diagnóstico e muita imprensa em cima. Então as pessoas ficam com muito medo, assim, de comer bola mesmo. E eu, particularmente, também tenho esse medo. Então, me preocupa quando a gente fala assim, tem que ter tido viagem. Eu acho que a gente tem que ter tido viagem para pensar na maculosa brasileira, rickettsia ricketts. Mas, se a gente tiver febre, mácula e carrapato, mesmo que não tenha ido para o Sudeste, não vai estar ruim de pensar. Porque a gente tem a outra rickettsia, que tem casos no Ceará, na Paraíba, na Bahia, Sim. que isso eu acho que precisa chamar atenção, entendeu? E aí a gente pode ter uma rickettsiose, que não necessariamente é a febre maculosa brasileira. É um ponto. Agora, a bola é maior se você pensar em rickettsiose e você não pensar em Sergipe nas arboviroses. Então, mesmo que tenha o carrapato do cavalo, que nem esse menino aí, acabou que ele tem uma rickettsiose. E ele não foi para São Paulo, ele não foi para o Sudeste. Se você pensar, mas ele tem cavalo, tem carrapato, ele pode ter a outra rickettsiose, né? Não a maculosa brasileira, porque o exame não identificou qual é a rickettsiose. Foi muito legal, alguém pensou. Mas ele tinha chikungunya também. Então, acho que, assim, no caso da febre maculosa hoje, não a brasileira, mas a rickettsiose, assim, tem carrapato, tem febre e tem mácula, eu acho que já dá para pensar. Sem deixar de pensar nas arboviroses. Concorda? Concordo, sim. Talvez até o LACEN, talvez ele até faça algumas pesquisas de rickettsiose no soro de pacientes que entraram com suspeita de arbovirose e vieram negativos, sabe?
talvez eles façam um inquérito sorológico sobre isso daí, para saber se tem mesmo. Agora, esse caso está esquisito, né? Realmente saiu no jornal e tudo mais. A gente não tem uma evidência firme, não. Perfeito. Acho que a colocação da doutora Josi foi ótima. Sempre perguntar também para o paciente, né? Se ele teve contato com algum animal que possa transmitir, né? Tem um carrapato. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não. Bom, então, André, eu gostaria de agradecer, em nome de Silas também, que não pôde participar hoje, mas que está sempre presente também nas sessões. Foi muito boa a aula. Eu acho que vale para a gente que dá plantão na emergência, eu acho que vai ajudar bastante, assim. E eu queria fazer um convite de talvez a gente fazer aula sobre arbovirose também, chikungunya, dengue. Muita gente pergunta na emergência, nós plantonistas, né, sobre o antígeno, o NS1 da dengue, que, né, normalmente a gente não solicita lá. Qual seria a importância dele? Eu acho que uma aula talvez fosse interessante. Dengue e chikungunya. Olha isso. No dia 23 desse mês, a Vigilância Epidemiológica do município já convocou uma reunião com os hospitais justamente para apresentar a situação epidemiológica das arboviroses aqui em Aracaju. Então, está vindo alguma notícia aí. A notícia que está vindo, na verdade, é que está tendo chikungunya, sabe? E tem que ficar esperto porque o chikungunya está grave. Em alguns casos agressivos, e acaba fechando como chikungunya. Mas sim, eu acredito que logo depois do dia 23, a gente pode sim fazer uma reunião, acho que vai ser super pertinente para falar sobre arboviroses. E, inclusive, a gente atualizar qual que é a recomendação da Agência Nacional de Saúde sobre os testes diagnósticos de dengue, zika e chikungunya, que a legislação que está valendo é que os planos de saúde são obrigados a fornecer para o paciente, né? Mas a coisa se perdeu um pouquinho aí, é bom que a gente atualize esse tema também. Excelente. Então, vou combinar com o Vivi, do CEP, e a gente combina com o senhor, então, novamente. Tá joia. Joia, Ok. perfeito. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laís. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.